feliz Dia do Pai. É convidado deste Diário da Manhã Nuno Cristiano de Sousa, é psicólogo e psicoterapeuta. Obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco para nos falar sobre o papel dos pais na sociedade. Ora bem, o papel dos pais é muito importante para os filhos, porque os pais são aqueles primeiros modelos para as crianças. Portanto, as crianças aprendem a estar no mundo, aprendem a estar na vida através da relação com os pais. Portanto, é importante que eles sejam um bom modelo para os filhos. Portanto, as crianças veem os pais e aprendem através dos pais. O que elas fazem, normalmente, as crianças também fazem. No caso do pai homem e não da mãe, qual é a relação em especial com as filhas mulheres? Bem, é muito importante o papel do pai na relação com a filha, porque a filha, na sua entrada neste mundo, ela vai desejar muito ser reconhecida pelo pai, ela vai desejar muito ser amada pelo pai. E o pai tem um papel muito importante nesta dinâmica da criança, que é estar presente para a filha, ser uma pessoa real e permitir que a filha sinta um propósito na vida, que é ser desejada pelo pai. Muitas vezes as filhas tendem a disputar o papel da mãe, não é? Ou aquele amor que o pai sente pela mãe. As filhas normalmente também querem assumir esse papel. Exatamente, porque a mãe é o primeiro modelo para as raparigas. Portanto, como é que elas vivem isto? Elas veem a mãe e pensam, bom, se é esta pessoa que o meu pai deseja, eu quero ser assim como ela. E mais do que isso, para eu ser como ela, eu tenho que ser ela. Então elas vão começar a identificar-se à mãe. Isto é muito engraçado ver nas miúdas, acontecer, por exemplo, que elas começam a vestir as roupas da mãe, começam a usar a maquilhagem da mãe, começam a usar os adereços do pai e depois vão-se pavonear ao pai, quase como se elas próprias estivessem a encarnar esta personagem da mãe. E é importante que a mãe dê algum espaço à menina para fazer este jogo, porque de facto isto é muito importante para ela sentir que há um propósito na vida, que ela sentir-se amada por alguém. Portanto, e também é importante para o pai dar espaço à menina para que ela possa brincar, divertir-se, sentir-se que é um pouco o centro da atenção do pai. Convém, no entanto, perceber isto do lado do pai e para passar esta imagem à filha, é que ela é amada pelo pai, ela é admirada pelo pai, mas é um amor diferente daquele que é pela mãe. Portanto, se a filha é a princesa do pai, a mãe é a rainha. Portanto, de uma maneira muito simples, é pô-la no seu lugar. Ou seja, ela... Isso tem que ser explicado, não é? Sim, não tem que ser explicado por estas palavras, mas é simplesmente mostrar os limites que ela tem na intromissão na relação entre marido e mulher. E que isto não tem problema nenhum, porque ela, quando for grande, irá ter o seu próprio príncipe. E não precisar de ser igual à mãe, não terá que ser a mãe, terá que ser ela própria. E isso, naturalmente, à medida que ela for crescendo, ela vai perceber que no futuro vai ter o seu próprio amor. De que forma é que o papel do pai na educação dos filhos tem vindo a mudar nos últimos anos? Existe uma mudança na relação que os pais têm, vamos imaginar, há 20 anos do que aquela que têm neste momento? Francamente, têm sido pais muito mais presentes naquele que são aqueles cuidados primários com os filhos. Estamos a falar dos pais de hoje em dia. De hoje em dia, mais presentes. Naturalmente. Embora ainda haja muito aquela insegurança dos pais de como é que se faz isto, não sei muito bem como é que vai ser. Depois é aquela coisa, ela é menina, sabe que ela vai sentir isto. Isto depois ativa nos pais também aquilo que foram as próprias vivências deles quando eram pequenos com a mãe e com o pai. Mas de facto os pais têm sido mais presentes na educação dos filhos. Isto é muito importante, porque este modelo presente vai construir dentro da rapariga a ideia de uma pessoa real, com defeitos, com qualidades, com uma maneira de ser. Com pais mais ausentes, muitas vezes esta percepção do que é a imagem do pai, o que é a imagem do homem, passa muito pela fantasia, por suposições, e isto pode ter consequências no futuro, naquilo que uma rapariga pode esperar da relação com um homem, mais precisamente com um companheiro, eventualmente. Há pouco falávamos muito da relação do pai com a filha, e a relação do pai com o menino, com o filho, neste caso? Sim, também é muito importante, mas será um processo diferente, ou seja, neste caso, quem o menino pretende amar, ou melhor, o amor de quem ele pretende mais é o amor da mãe. E neste caso ele vai identificar-se ao modelo do pai. Portanto, é um processo um pouco inverso. É importante perceber que há uma diferença muito importante entre aquilo que é
este processo para as meninas e este processo para os pais. É que, de facto, o primeiro objeto de amor de uma pessoa, neste caso de uma criança, é a mãe. Portanto, no rapaz, ele para o futuro o que terá que fazer é fazer uma transferência deste amor da mãe para outra mulher. A rapariga não, ela terá que aprender a amar alguém de outro sexo, que neste caso é o pai. Isto, dito assim, pode parecer uma coisa muito complicada, que exija muita atenção por parte dos pais, não é? As raparigas, naturalmente, as raparigas e os rapazes, naturalmente, vão vivendo isto naquilo que é a relação deles com os pais, mas é apenas uma nota de curiosidade que é importante. Nuno Cristiano Sousa, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui neste diário. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.